Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindos em nosso canal. E hoje é um vídeo muito especial, nosso podcast hoje, com o nosso querido pastor Hélio Calvino, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Ibaiti. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Que alegria tê-lo conosco aqui. Esse é um podcast muito esperado, sabia disso, Faz né? tempo, né? A gente tem ensaiado e não temos conseguido conversar, né? Tudo tem a hora certa. Esse é o momento. Tá certo. Já estava na agenda de Deus, né? Deus é maravilhoso. Pastor, para começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a sua conversão. Como se deu a sua conversão? Boa pergunta. A minha conversão, eu atribuo a essa data julho de 74. Sabe? 1974. Isso. Numa igreja em Castro, presbiteriana em Castro, com o pastor Adeneir. Adeneir? Pregando, olha só. E eu senti ali o meu chamado. Na verdade, eu já estava envolvido com a igreja, né? Mas aquele foi um momento que eu senti assim, Deus me chamando realmente. Lembro-me do texto que ele pregou na chamada de Abraão, né? Ele faz um apelo, e você, meu jovem, né? Você não está ouvindo a voz de Deus chamar, e eu senti ali Deus falando comigo, né? Aquela foi uma palavra para você mesmo. E aí nós, na verdade, começamos a trabalhar lá. Né? Mas assim, Júlio, depois houve algumas questões que a gente não fomos tão bem assim, né? E nos afastamos um pouco da igreja na época. Mas uma coisa que eu assim, marco com muita clareza, né? Foi uma situação em que eu vivi quando eu já era pastor, na verdade, né? Me recordo que na minha primeira igreja, meu pai pediu a palavra e pediu para dar um testemunho. Tá? O seu pai, o seu Toninho Ferreira. Isso. Até aquela época, antes desse momento de ir para o seminário, né? Uma coisa já puxa a outra, né? Eu tinha tido uma vida muito difícil no sentido de caminhar para frente de uma maneira que pudesse agradar a Deus em todas as formas, né? Eu me lembro assim que eu era alguém que tinha sempre um bom trabalho, um bom emprego, eu não conseguia me encaixar naquele momento, né? E alguma coisa faltava sempre, né? E quando eu me tornei pastor, meu pai me pediu a palavra no primeiro culto, na minha primeira igreja. Eu não sabia do que se tratava, né? Você conheceu meu pai, sabe que Demais, meu pai, né? muito. Pessoa muito querida, né? Muito falante, né? Servo de Deus. Isso, e ele realmente cativava as pessoas, né? Sim. E naquele pedido que ele me fez, ele contou uma história interessante que eu não sabia, né? Ele contou que naquela época eu sou um filho único, tenho mais com 4 irmãos mortos, né? Naquela época, 66 anos atrás, os meus irmãos nasciam e morriam rapidamente. E quando eu nasci, meu pai me consagrou ao ministério. E ele coloca a ideia de que o desejo dele é que eu fosse pastor nessa ordem. Nossa. Primeiro pastor, depois médico. Eu brinco com ele, falei, por que não inverteu a ordem, né? Dava mais dinheiro, né? Mas era pastor ou médico, né? E eu me lembro que a partir dali, desse momento, ele orou por mim, ele e minha mãe oraram por mim 38 anos. 38 anos. Para que eu pudesse, então, cumprir esse voto que ele havia feito a Deus, né? E me tornasse o pastor que ele sonhava que eu deveria ser, né? E foi a partir desse momento, Júlio, que eu me sentia assim, realizado, né? Aí algumas coisas encaixaram, sabe? Algumas situações que eu vivi e eu não conseguia entender por que era assim e por que não era desse jeito, né? Então as coisas foram se encaixando ali a partir desse momento do meu chamado, da minha ida ao seminário, né? E aí as coisas foram caminhando muito bem, graças a Deus, né? Mas foi assim, uma história muito bacana, me emocionou muito no dia. Eu chorei naquele dia, porque foi assim uma história que eu não imaginava, né? Me lembrei de várias vezes chegando em casa, às vezes à noite, de madrugada, né?
vendo meu pai e minha mãe de joelho, às vezes, várias vezes peguei os orando, né? E eu não tinha ideia de que a razão daquela oração seria... Era você. Era eu, né? Então isso marcou muito a minha vida a partir daquele momento que eu soube dessa história, né? E eles não me falaram nada, né? Falaram junto, apenas os dois sabiam, né? Do compromisso dos dois, de oração e de entrega ali, né? Então, O seu chamado ao seminário, como que foi assim? Em que época que foi? Como que foi o seu estudo? eu já estava... Conte-nos um pouco, né, das dificuldades Eu já que um estava, seminarista eu já passa. estava casado, Júlio, né? Já? Já tinha os 2 filhos. E nessa época, essa história de ir para o seminário começou a crescer muito forte, né? Uhum. Eu sempre estive envolvido com igreja, de uma forma ou de outra, né? Nessa época eu era presbítero em Jaguariaíva, né? Presbítero da igreja Jaguariaíva, e eu estava assim muito envolvido com a igreja e desejoso realmente de ir para o seminário. Já estava desses 38 anos de oração dos meus pais, né? E de repente eu trabalhava na Pisa nessa época, né? Ah, você trabalhou na Pisa? Trabalhei na Pisa, junto com alguns amigos aqui de Baiti, né? Ah, essa eu não sabia. E a Pisa era uma empresa que todo ano falava de um corte, de um facão, de um jacaré, uma coisa assim, né? E eu eu entrei, fui demitido numa desses momentos, né? Eu fiquei um ano, na verdade, sem trabalhar, com carteira assinada daí, né? Mas eu tinha na verdade, uma promessa de um chefe que também foi junto comigo demitido, né? Nós iríamos para a fábrica de Araputi, que era a fábrica da Impacel. Impacel. Passado um ano, eu fui chamado, né? Fui chamado lá e já se fazia 2 anos e meio que eu estava nessa empresa, assim, desejoso cada vez mais de ir para o seminário, né? De fazer alguma coisa. Né? É aquele chamado irresistível. Irresistível, né? E nós estávamos numa praia, eu e minha esposa, Uhum. e nós começamos a conversar sobre o assunto. Falei, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, né? Falei, então foi o seguinte... O senhor já sentia ali o chamado, sim, então? com certeza. Vou fazer o seguinte, você vai estudar, eu fico com as crianças aqui, nós vamos resolver essa parada aí. Oh, que legal, então ela te deu todo o apoio. Todo o apoio. A única coisa que é interessante nessa história, Júlia, é que a minha mulher não queria, ela não admitia mudar na época de Jaguaraíva, entendeu? Ah, sim. Ela era professora, muito bem conceituada na cidade, né? Estávamos com a vida tranquila, nós tínhamos a nossa casa própria, né? Uhum. E ao me mudar para Londrina, na época, foi quando eu conheci o Levi, pastor Levi, e fui trabalhar no SBT junto com ele, né? Ah, então foi nessa época. Nessa época, né? E a minha esposa não admitia sair da cidade, né? De Jaguariaíva. Jaguaraíva. Ela tinha um padrão no estado, ela não queria, então, ir para um lugar e tomar a vaga de alguém. Entendi. Por uma questão de direitos, né? E foi tão interessante que Deus providenciou para ela um lugar sem que ela precisasse tomar o lugar de ninguém, né? E daí foi no ano seguinte, um ano depois eu fui para lá, né? Uhum. Mas o seminário, Júlio, foi a minha primeira turma, eu era a primeira turma, na verdade, né? Desse seminário. Desse seminário, né? Eu digo assim que nós somos cobaias, né? Então, quando você fala, você fez um podcast com o Levi, você fez com o pastor Wagner, né? São meus amigos. São colegas, foram colegas de seminário. Nós somos cobaias, nós sabemos disso. Nós somos cobaias, né? Mas valeu a pena. Com certeza. E as dificuldades, pastor? Muitas, né? Começava pelo fato da família ter ficado no início de Jaguariaíva, né? E eu um ano para lá. Né? Financeiramente isso também complica muito, sim, né? Sim, né? O Sr. Roque Jorge Fadel, né? Saudosa memória. Verdade. Ele me presenteou uma carteirinha de passe livre, né? Então eu viajava sem pagar. Olha que coisa daqui boa. Para lá, de lá para cá, né? E é evidente que eu me aproveitei muito desse presente, né? E eu viajava sempre mais do que era necessário até, né? Qualquer feriado que tinha, qualquer coisinha, eu dava um jeito de ver minha família, ou vice-versa, né? Então foi uma época muito boa. A igreja me ajudou muito na época, né? Tanto financeiramente, com alguns presentes, a SAF, né? Por isso que eu amo a SAF, né? A Verdade. SAF, ela trabalhou assim muito tempo ela fazia cestas básicas de produtos de primeira necessidade, né? Para a pessoa e tal. Então, foi um momento muito, muito bacana
onde eu senti o amor dos irmãos, senti o amor de Deus provendo ali algumas necessidades que nós tínhamos, né? Então foi um tempo assim de muito aprendizado, né? De ver a mão de Deus trabalhando nele. Então foi um tempo assim inesquecível, né? É aquele momento que a gente pensa assim, agora, né? Não tem essa grana e de repente as coisas do nada começam a acontecer, né, pastor? Meu filho, na época pequenininho, né? Nós tínhamos uma vida financeira muito tranquila, né? Uhum. E tinha sempre tudo que ele queria, ele tinha, né? Houve uma época que ele falou assim: mamãe, eu quero maionese, né? Eu falei: não tem, né? Como não tem? Ele falou: não tem dinheiro. Eu falei: usa cheque, né? Ele tinha 2, 3 aninhos, né? Usa cheque, né? Uhum. Essa palavra dele, né? O Lucas. O Lucas. É difícil você ver isto e não ter como, de repente, dar uma resposta para a criança, né? Então essas coisas aconteceram normalmente, nós sentimos essa dificuldade, né? Teve momentos difíceis. Com certeza, né? Sem dúvida alguma, né? Mas sempre vemos a mão de Deus abençoando, direcionando em cada momento, em cada passo. E as coisas foram sendo vencidas gradativamente ali, né? Graças a Deus por essa providência dele. Né? Amém. Aí, terminando os estudos no seminário, veio o convite para a primeira igreja. Conte-nos um pouco. Qual foi essa igreja? Rapaz, essa é uma história bem interessante. Né? O nosso sonho, Júlio, eu e da minha esposa, era terminar a faculdade e continuarmos em Londrina, ou na região de Londrina. Né? Eu estava frequentando a igreja de Cambé, eu era presbítero em Cambé, né? E eu, então, comungava em Cambé, congregava em Cambé e fazia o seminário em Londrina. Né? E quando terminou o seminário, faltava ali um ano mais ou menos, eu comecei a ter alguma palavra de Deus direcionada para onde eu iria. Né? Muito interessante isso, porque um dia chegou um rapaz, um irmão já falecido, era também presbítero da igreja, e ele falou, Hélio, bem assim, né? Eu estava só orando, mas hoje Deus me autorizou a falar para você, né? Então você não vai permanecer com a gente, sabe? Deus vai te colocar para um outro lugar, então nós não vamos ficar com você, uma coisa assim, é só a palavra de Deus para sua vida, né? Uhum. Eu achei aquilo estranho, né? Falei, como é que pode uma pessoa de repente chega e fala isso para mim, né? Eu faltava aí um ano mais ou menos para terminar os meus estudos, né? Uhum. Guardei aquela palavra, não conversei com ninguém, nem com a minha esposa a respeito disso, né? E isso passou. Mais um pouco lá na frente, veio uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, da Bahia, de algum lugar da Bahia, amiga de alguém da nossa igreja, e eu estava na direção da igreja, por alguma razão, né? Uhum. E eu estava na direção da igreja naquele momento, a igreja de Cambé. E eu era terceiroanista do seminário, e coube a mim, então, autorizar ou não a irmã pregar na igreja. E eu, talvez mais por necessidade de economizar um sermão, né? Isso, permiti que ela, então, na verdade, pregasse, foi numa quarta-feira, né? E aí, Júlio, ela terminou sua palavra, foi uma palavra assim, bastante interessante, né? E no final da sua palavra, ela me devolveu o microfone e falou assim, você é o pastor aqui? Eu falei, não, estou como responsável aqui, mas eu não sou o pastor. Ela disse assim para mim, olha, você vai ficar aqui enquanto estiver estabelecido, mas não permanecerá. Tá? A minha esposa estava junto. E ela não sabia de nada do que estava acontecendo? De jeito nenhum. Né? Algo de Deus mesmo. Sim. E aí minha esposa estava junto, ficou preocupada com aquela palavra. Nós conversamos faz um tempo com ela. E ela, então, falou mais algumas coisas, né? E ficamos assim meio que... sem entender. No mínimo curioso com o que estava acontecendo. Aí eu lembrei Entendi. do presbítero que falou, agora dessa irmã. E mais à frente um pouco, Júlio, era o aniversário da igreja e o pastor da época trouxe um outro pastor de uma outra denominação para falar na igreja. E esse homem, esse servo de Deus, né, nos chamou para orarmos, para orar pela gente, naquele momento depois do sermão, né? Uhum. E como a igreja estava super lotada, eu estava num canto e minha esposa no outro, nós fomos até a frente e fomos afunilando sem que tivesse previsto isso. Né?
E quando chegamos juntos, ele colocou a mão na cabeça dos dois e falou assim, a sua igreja está bem longe daqui, né? E aí nós realmente ficamos assustados com o que Deus queria que a gente fazer, né? E quando mais uma quarta palavra, numa escola bíblica dominical, eu levei um professor meu da igreja metodista, né, na época, para falar na escola bíblica dominical. E naquela semana especificamente, nós estávamos muito preocupados com com a continuação da nossa vida pós-seminário, né? E naquele dia, esse pastor trouxe na sua palavra, na sua oração, todas as respostas que eu e minha esposa desejaríamos receber naquele dia. Nessa quarta palavra, Júlio, nós entendemos que Deus realmente nos queria longe dali. Não era Cambé. Não. Aí nós realmente nos rendemos. Foi, Senhor, então... Seja feita a tua vontade. E foi quando eu recebi um convite do pastor João Subjac. Lembra dele? Falou que no ano passado, aqui no nosso aniversário da igreja. Lembro, sim. Me chamou, me convidou para conhecer 5 igrejas que estavam precisando de pastor na região do Sudoeste, né? E como eu havia ouvido as 4 palavras de igreja longe, eu escolhi a mais longe que eu pude escolher, que era Coronel Vivida. Coronel Vivida, e como foi? Foi nessa igreja que meu pai deu essa testemunho a primeira vez lá, né? Foi aí que seu Toninho... Foi um tempo assim de Deus, Júlio, sabe? 2 anos que eu fiquei naquela igreja, foram mais de 100 pessoas batizadas. Glória a Deus. Nesses 2 anos de pastor na igreja, né? Depois fui para uma congregação de 7 membros, 2 vizinhos, né? 2 vizinhos. 2 vizinhos, um lugar assim de Deus também que eu não tinha ideia como que seria, né? Mas Coronel foi uma bênção, foi um aprendizado tremendo, porque é ali que começa o seu aprendizado realmente. Você sai do seminário como quem acha que sabe de tudo, né? Mas na verdade você não sabe nada. É naquele momento que no dia a dia que você vai começar a trilhar, a caminhar e aprender com as coisas, né? E em Coronel, Júlio, aconteceu uma coisa assim muito marcante. Eu nunca vou me esquecer desse fato, sabe? Todas as vezes que Deus manifestou seu sobrenatural comigo, né? Essa primeira vez foi tremenda. Primeira vez como pastor, já tinha tido experiência com Deus em vários outros momentos, né? De Deus realizando milagres, né? Mas nesse momento foi o primeiro fato como pastor, vendo Deus realmente trabalhando na minha vida. Eu encontro uma mulher grávida, membro da igreja. Ela estava ali na faixa dos seus 6 meses de gravidez, né? E eu querendo me aproximar dela, mais do que como pastor, né? Fui visitá-la, fui conversar. E aquela clássica pergunta, e o bebê, é menina ou é menino? Sabe aquela coisa assim, né? Entendi. Fora, pastor, nós não sabemos ainda, Luiz. Tentamos fazer várias vezes ultrassom, uma hora estava assim, outra hora estava assado, e não teve jeito de ver o sexo da criança e tal. E ali foram, Júlio, sabe? Toda a gravidez, eu sempre em contato com ela, perguntando sempre como que seria, se era menino, se era menino, e uma hora ela tinha uma história, outra hora tinha outra, e ela nunca me falou qual era o sexo da criança, né? Chegou no dia do nascimento da criança, ela estava internada, ia ser cesárea, e eu fui visitá-la antes do parto, né? E ali naquele momento estava o seu esposo, que não era da igreja, Paulo, né? Estava o seu esposo, que não era da igreja, e estava também mais alguém que eu não me recordo agora, sabe? E orei com aquela pessoa, e quando eu fui sair, Júlio, eu não consegui sair, sabe? Aliás, antes disso eu perguntei, escuta, eu mudei a pergunta, né? Já escolheu o nome da criança, né? Eu falei, pastor, se for homem vai ser Felipe, e se for menina vai ser Gabriela. A gente se recorda no estudo que o senhor fez sobre o anjo Gabriel, e nós queremos Gabriela. Ele não era membro da igreja, mas não, frequentava de vez em quando. A esposa sim, né? E quando eu orei com ela e fui sair. Quando eu saí, Júlio, eu não consegui sair. Meus pés ficaram presos no chão, né? É estranho de contar isso, porque na verdade é algo diferente, era diferente para mim, né? Eu não conseguia me mover, fiquei paralisado. E Deus falou comigo assim, volta e fala para ela que é a Gabriela que vai nascer. E que a Gabriela é um anjo que vai levar o seu marido e a sua sogra para a igreja. Sabe?
falei, eu não vou falar isso, né? Vou criar um problema tal, né? E eu não conseguia me mover, Júlia, sabe? E a voz insistiu, volta, vai lá e fala para ela que é a Gabriela que vai nascer. Eu me voltei e andei normalmente em direção a ela. Falei, olha, irmã, não me pergunte detalhes, não sei de nada, né? Essa é uma palavra para você. Deus está me dizendo para você que é a Gabriela que vai nascer e que ela é um anjo dele, enviado por ele, para levar a sua sogra e seu esposo a Jesus Cristo. Orei e fui embora. Quando terminou, Júlio, mais tempo que eu devia ter se passado ao tempo da cesárea, eu liguei para o hospital e falei, escuta, nasceu? Ela falou, nasceu, pastor. O que é? Eu curioso, né? Uhum. Ela falou, nós não sabemos ainda. A enfermeira, nós não sabemos ainda o que é. Deu um probleminha qualquer lá e nós não sabemos ainda, né? Fiquei assim angustiado com aquilo, né? Até por causa da palavra, Da né? palavra, exatamente, né? Aí liguei pro irmão dela, que era um diácono da igreja, né? E falei, escuta, meu irmão, nasceu, o sobrinho nasceu, o que é? Oh, não sabemos ainda, né? Meu Deus. E eu fiquei assim apavorado. Aí eu fui correndo para o hospital, entrei lá, e eu encontrei uma criança que não tinha nada no lugar da sua genitália, sabe? Nem homem e nem mulher. Tá? Completamente assustado com aquela cena, com aquela situação, né? Eles também sem saber o que fazia, né? E aí eu tive a ideia, Deus me usou para fazer contato com um médico que havia sido da igreja ali, muito conhecido, muito querido da igreja toda, né? E liguei para esse médico e o médico falou, manda urgente para cá. Estava em Curitiba, tinha uma clínica lá, falei, manda o casal para cá. E eles foram para lá. E, coincidentemente, Júlio, dali acho que 10 dias mais ou menos, daquele dia até o 10º dia, era o aniversário da igreja. Quem iria pregar era o pastor João Subjac, que veio aqui, né? E exatamente naquele domingo, Júlio, né, que era o dia do pastor ia pregar só à noite, né, pela manhã, essa irmã me ligou, falou, pastor, a minha filha teve uma parada cardíaca. Ela está aqui, foi reanimada, tal, ela está toda geladinha, né, mas eu estou muito preocupada, né. E eu fiquei assim, assustado com tudo aquilo, eu falei para minha esposa, vou para Curitiba, vou visitar, vou lá ficar com a irmã, né, então vou orar com ela lá. Você cuida do pastor João e eu vou cuidar da ovelha lá. Uhum. E eu fui. Peguei esse cunhado, irmão dela, e a avó, a avó da criança, e fomos para Curitiba. Quando chegamos, era volta assim de, não sei qual era esse horário, mas muito próximo ali da uma cidade onde havia um posto policial. O guarda me parou e falou assim, pastor, pode voltar que a criança já morreu. Né? Perguntou quem eu era, eu me identifiquei, falei, então a recado é do senhor, pode voltar que a criança já faleceu. Eu voltei para a minha cidade e eu fiquei completamente sem rumo. Sem chão. Sem chão. Né? E agora, falo uma coisa para aquela mãe, né? E agora acontece isso, algo que não é inexplicável. Né? E eu estava ali diante do meu primeiro ofício fúnebre, uma criança, né? E eu não sabia o que pregar naquele ofício fúnebre. A minha filha, Ana, né? Estava com seus 8, o Lucas já tinha 6 para 7 anos, a Ana 8 para 9 anos, uma coisa assim, né? E no momento da nossa conversa, eu disse assim, eu me referi à criança como a Gabriela, né? Aliás, perdão, Júlia, pulei uma parte. Realmente era a Gabriela que nasceu, sabe? Uhum. Era a Gabriela, né? Quando ela levou para esse médico, o médico fez os primeiros exames, né? Constatou que era a Gabriela realmente. Mas era uma menina. A ideia médica era assim, Júlia, se fosse os órgãos fossem, digamos, masculinos, eles faziam uma cirurgia e transformavam uma criança feminina, né? Uhum. E se fosse uma menina, faria uma incisão, uma cirurgia plástica e as coisas todas continuariam. E ela, então, ela ora, bota seu joelho no chão e fala, pastor, o senhor falou na boca do pastor Hélio que era a Gabriela que ia nascer.
eu creio que é a Gabriela. É sua filha. Não, a mãe da criança. A mãe da criança, a mãe da entendi. criança. Lá na frente, Júlio, e daí foi constatado que era a Gabriela mesmo. Tinha alguns outros problemas, né? Não viria a sobreviver por causa dos outros problemas que haveria, mas já era a Gabriela, sabe? Então, vamos voltar lá para o momento do dia do ofício fúnebre. Nós estávamos em casa e eu comentei alguma coisa sobre a Gabriela e a minha filha, com 8, eu falei, pai, não é a Gabriela que morreu. Eu falei, claro que é. Eu falei, o senhor não falou esse dia que quando a gente morre, a gente vai para o céu e nós temos pega uma pedrinha que tem um nome novo, né? Então ela tem um outro nome lá. Então não é a Gabriela. Eu falei, puxa, olha que sacada, né? Falei, tá aqui o meu sermão, tá? Preguei um sermão evangelístico, né? No ofício fúnebre da criança, em cima desse texto de Apocalipse, né? E para minha surpresa... aquele nome novo que nós vamos ter lá? O senhor pregou nessa parte. E para minha surpresa, converter-se o pai da criança e a avó da criança tá vendo? No culto fúnebre dela, sabe? Então, Júlia, assim, foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Marca sabe? mesmo, pastor. Muito, meu sabe? Deus. Hoje esse irmão é um presbítero da igreja, né? Esse cunhado que era diácono hoje é pastor da igreja, né? Então, assim, e a família estão lá, firmes e fortes, e nós temos uma ligação forte com isso, né? Coisa assim que Deus mexeu comigo nessa situação. Eu nunca mais vou me esquecer desse momento, Júlia, sabe? Foi especial. O pastor Levi nos contou o testemunho, quando o senhor orou para o filho dele. E algo extraordinário também aconteceu, que o menino não falava, né? Sim, sim. Depois de uma oração sua com a sua esposa. Sim. Júlio, Deus tem feito maravilhas na sua vida. A questão do filho do Levi, do pastor Levi, é muito interessante, né? Mas já havia acontecido uma outra vez. Sabe? Nós morávamos no meio de 2 centros de macumba, em Jaguaraíva. E a nossa vizinha, ao lado, que era vizinha de muro, ela morreu crente. E o centro foi fechado. Nossa frente tinha uma outra pessoa que tinha um outro centro de... Não sei nem como é que chama isso, né? Mas que fazia trabalhos ocultos e tal, né? E ela tinha um neto que não falava também, sabe? E essa criança, com a sua mãe, foi na nossa casa. Nossa casa, nós vimos objetos se moverem, tá? Assim, o tamanho era o envolvimento ali dos 2 centros de trabalho ali, né? Algo assim, era uma guerra espiritual muito grande, sabe? Entendo. De um centro contra o outro. Nós estávamos no meio do fogo cruzado, sabe? A história assim, tem que marcar mais uns 3 podcasts para a gente resolver essa questão, sabe? E eu me lembro que, no certo dia, não me recordo mais o nome da pessoa, mas ela vai na nossa casa fazer uma visita. O esposo também trabalhava na Pisa na época, e ela vai com o seu garotinho lá, pequenininho, na nossa casa, nós estamos conversando, a criança não falava, e Deus me direcionou naquele dia para orar por aquela criança, porque aquilo que aconteceu com aquela criança era como se fosse uma represália ao que a avó fazia. Tá? Ele estava meio que, digamos assim, pagando uma situação como se fosse uma culpa da própria mãe, ele estava, da avó, na verdade, e ele estava ali envolvido. E Deus falou, ora por ele, porque isso vai acontecer. E nós oramos por aquela criança, eu e minha esposa, e a criança saiu de lá da minha casa falando, Júlia, sabe? Glória a Deus, pastor. Amém. Então, o filho do Levi foi a segunda situação, sabe? Nós não me pergunte como foi, nós não sabemos de nada, não tínhamos mais contato com essa pessoa, mas saiu da nossa casa a criança falando ali, algo assim que a gente ficou maravilhado na época também, sabe? Pastor Hélio, se o senhor tiver mais testemunhos, eu sei que são tantos, mas algo assim que tenha marcado sua vida, nos conte. Júlio, eu acho que a época de seminário foi uma época muito bacana também. Né? Tenho uma experiência interessante com um dos meus professores. Eu estava, na verdade, como nós aprendemos hoje para falar a verdade, né, na igreja, né? Não existe mentira, né? Nós estávamos matando uma aula, né? Estudando para uma outra matéria que ia fazer uma prova na sequência, né?
E esse professor, então, ele passa onde eu estava e me convida. Ele era o presidente do seminário na época, me convidou para sair com ele, me chamava de Calvino, né? Calvino, vem comigo e tal. Eu fui para lá. Fora, tem um pessoal do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, aqui em Londrina, né? Ligando para minha casa, e eles querem uma passagem para Foz do Iguaçu. É um casal que se converteu, estão fugindo do grupo Comando Vermelho, né? E eles então querem uma ajuda nesse sentido, né? Como eu não sei como é que vai ser, vem comigo para me ajudar aqui, né? E eu saí com ele O já, seu professor. meu professor. Eu já saí meio com medo, né? Com certeza. Com toda aquela situação, né? Hoje, naquela época falava Ainda assim, mais naquela época. naquela época falava assim, em escadinha, né? Em Gregório Gordo, sabe? Aquelas pessoas que comandavam ali essa área no Rio de Janeiro e tal, né? E eu fui com ele, assustado, preocupado, né? E fomos a um lugar, Júlio, não lembro onde era, né? Era um hotel de quinta classe, né? Num bairro qualquer da cidade. E eu fiquei no carro, meu professor desceu, foi lá no hotel, eu vi ele conversando com um casal. Era um casal que tinha à distância, um rapaz estava vestido de terno, muito bem vestido, né? E a acompanhante dele, a pseudo-esposa, né? Uhum. Não combinava com o marido, né? Ela estava completamente mal vestida, né? Em contrapartida, ele estava com um terno e ela parecia uma maltrapilha, né? Ali. Eu falei, não é possível que o meu professor vai cair nessa bobagem, isso é uma pegadinha, né? Uhum. Mas para minha surpresa, para o meu susto, na verdade, ele falou, Calvino, vai lá, pega a mala desse casal e traz, vamos levar para lá. E eu saí, né? Fui lá, peguei a mala deles, trouxe como ele me mandou, coloquei no porta-mala do carro do meu professor e fomos ali para a O rodoviária, casal juntos. o casal junto, né? Uhum. E eu pensava, mas como é possível que o meu professor vai ser tão bobão assim, né? A ponto de entrar nessa aqui, né? Isso é puramente uma conversa para enganar as pessoas, né? Para minha sorte, havia um ônibus que saía dali tipo 20 minutos, meia hora, né? Então, nosso tempo na rodoviária foi muito pouco, né? E então, eu fiquei com um casal, o professor foi lá no guichê, comprou a passagem, né? Voltou e falou assim, ó, vai lá, leva esse casal lá no portão de embarque, ora com eles e vamos embora. Né? Acho que foi a oração mais curta que eu fiz na minha vida, né? E rapidamente já me livrei do pessoal e voltei. Quando eu voltei, não encontrei ninguém. Cadê o... Cadê o professor? Não estava mais ali, né? Eu fiquei pensando, porque eu morava longe, na verdade. Para ir a pé, onde eu estava, na minha casa, né? E naquela época, tudo duro, né, Júlio? Seminarista não tem dinheiro para nada, né? Verdade. Você comia pão com banana, né? Para alguma Uhum. coisa assim, né? E nós morávamos numa república patrocinada pelo próprio seminário, por esse professor, né? Que ele era o Reverendo Antônio Carlos Barro, né? Que era o presidente do seminário na época, né? E aí fiquei meio chateado com aquela situação, voltar a pé, né? Mas quando eu comecei a sair da rodoviária, ouvi um barulho, era o meu professor escondido, né? Chamou, fomos para o carro e falou assim, ó, aprenda uma coisa, tá? Eu e você e eles, um dia estaremos na frente do leão de Judá. Né? Verdade. Se eles mentiram e a gente não fez nada, se eles falaram a verdade e nós não fizemos nada, o problema é nosso. Verdade. Se eles mentiram e nós fizemos, o problema é deles. Né? Então, leva isso com você, sabe? E essa foi uma experiência prática. Uma lição prática, né, prática, pastor? sábia, né? Esse é o meu professor, né? Porque eu estava começando a duvidar. Ali era uma lição. Exatamente, né? Um tempo assim, e foram muitas dessas, sabe, Júlio? Né? Situações vividas ali durante os 4 anos de seminário, né? Mas foi bacana, foi um tempo assim que é inesquecível, né? Lógico que são, né, muitos e muitos testemunhos, o tempo é curto,
mas numa outra oportunidade vamos falar mais sobre Quem sabe? testemunhos também. Mas eu acho que algo muito importante que eu gostaria que você, né, falasse pra gente é sobre a sua vinda para nossa cidade, Ibaiti. A sua vinda para Ibaiti. Certo. E um pouco eu sei, porque o seu Toninho Ferreira, o seu pai, ele estimava muito a gente, eu, a Simone. E, inclusive, a gente saía meio escondido da igreja. Na época, a gente não tinha carro, morava longe. Morávamos lá no alto da cidade, ali em frente ao Osvaldo, da Magnajet. Certo. Então, e criança pequena, às vezes tempos de frio, né? Juninho era bebezinho ainda. E o seu Toninho, e não tinha jeito de escapar dele, o seu pai, o seu Toninho Ferreira. Ele sempre estava lá já esperando para levar a gente embora. Então, olha, praticamente todas as vezes, todos os cultos, ele já estava ali esperando, ele levava a gente. Ele era assim. Então, ele, assim, ele foi fundamental para nós, assim, no início da nossa... depois que houve a nossa conversão pelo chamado de Cristo, ele nos ensinou muito. Ele é o culpado, né, de eu gostar de pregação. Ele me incentivava muito. Ele me incentivou para ser professor de escola dominical. E ele me falava muito de você. E aí nós orávamos juntos ali para você vir para Ibaiti. Né? Eu acho que depois que você ficou sabendo disso. Sim. Mas você estava... Não me lembro. Umuarama? Umuarama, exatamente. E eu falei, nossa, meu sonho é que o meu filho venha para cá, seja pastor da igreja aqui. Ore por isso. E ele pedia para todo mundo orar por isso. Então, você foi alvo das orações do seu pai para você vir para Ibaiti. Então, Júlia, meu pai realmente tinha esse sonho, né? Graças a Deus que antes da partida dele viu o sonho dele acontecer, né? Louvado seja Eu Deus. acho que também já fazia parte do lado do antigo voto que ele havia feito lá atrás, né? Era como se fosse um complemento, né? Foi. Pastor, na minha igreja, dizia ele. A igreja de Ibaiti é minha igreja, eu nasci aqui, né? Me criei aqui. O senhor tem uma ligação forte com essa igreja, né, pastor? Muito forte, muito forte. E eu estava em Umuarama já há 10 anos, né? E o tempo passa, Umuarama foi um tempo assim precioso também, né? Aliás, Júlio, eu não posso reclamar nenhuma igreja que eu estive, sabe? Glória a Deus. Nenhuma igreja, sabe? Deus sempre nos abençoou grandemente, sabe? Em todas as situações, né? E Umuarama não foi diferente. Foi um tempo assim de lutas. Recentemente você esteve pregando lá. Foi, no aniversário da igreja. Foi. Lá. Eu amo demais aqueles irmãos, né? E a gente temos uma ligação até hoje, né? Quando chega lá é aquela festa, né, pastor? Aquela festa. Já chega lá, tem uma agenda. Não só na igreja de Umuarama, como as outras também, né? Tem uma agenda assim, Júlio, você vai jantar em tal lugar, almoça aqui, dorme lá, né? Nós não nos mandamos, né? É eles que se mandam na agenda, sabe? Então, é um tempo assim, muito gostoso. Então, Umuarama é uma cidade muito boa, né? Hoje, mais de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes mais ou menos, né? Uma cidade bem estruturada. Muito, sabe? Com universidade, aquelas coisas todas. Então, é uma cidade bacana, né? Fora o calor, que é extremamente forte, grande, né? Sem mais a gente tira de letra, né? Mas a amizade, aliás, como que é? Capital da amizade, que é o slogan da cidade. Ah, né? Então, realmente, nós temos uma grande amizade com os irmãos de Umuarama lá. Né? Mas havia essa necessidade. Meus pais já estavam já uma certa idade, né? Meu pai já estava aí, não tenho, faço as contas, de 10 anos atrás. Ele está com seus quase 80. Acho que por aí, 80 anos, 80 e poucos, né? E nós voltamos, nós sentimos a necessidade de ficar com eles, né? Eu já estava há 30 anos fora de Ibaiti. Saí daqui em 84, isso era 2013 quando nós viemos, né? E aí surgiu uma oportunidade para Pinhalão. Pinhalão. Que era a igreja do pastor Juventino. Que foi jubilado, né? E ele nos colocou nessa conversa para
para a gente termos uma conversa com o Pinhalão. E deu certo, Júlio, graças a Deus, Deus nos trouxe para cá. Mas o interessante, Júlio, é que, assim, com toda a minha humildade, digo para você, eu nunca pleiteei ou almejei estar em Ibaiti. Tá? Nunca. Mas Deus tinha um propósito. Sim, mas eu não conseguia, assim, me ver pastor na minha cidade, sabe? Na sua igreja. Na minha igreja. Na igreja que você nasceu. Sabe? Isso era algo, assim, que nós não tínhamos... nós gostávamos da igreja, sempre estávamos aqui, né? Amamos os irmãos, com certeza, né? Mas eu não me via pastor em Ibaiti. Tá? Por várias razões, né? Talvez por entender que os tempos eram outros, as coisas eram outras, né? Enfim, mas era o sonho do meu pai, sabe? E eu me recordo quando eu fui recebido no presbitério, ele pediu para ir comigo. Foi lá em Santo Antônio da Pratina, né? Posso ir com você? Eu falei, se você prometer que vai ficar quieto, pode. Falei para ele. Se eu prometer que não abra sua boca, eu levo o senhor, sabe? Ele falou, não, fique quieto, não falo nada. Fique quietinho. Então vamos, né? Imagina a alegria dele. Então ele participou da reunião do presbitério, onde eu fui arguido ali pelo presbítero Djalma, né? Pelo reverendo Zé Carlos, né? O reverendo Josué, esse pessoal todo aí que foi questionado sobre algumas coisas que aconteceu lá atrás, né? Uhum. Por algumas pessoas, né? Enfim, ele quietinho ali, né? E eu disse para ele, irmãos, vamos deixar bem franco, bem claro para os irmãos, né? Não, a igreja de Ibaiti não foi algo assim que eu imaginei para mim, né? Não estou com isso menosprezando, tá, Júlio? Entendi. De forma nenhuma, sabe? Estou apenas constatando um fato, né? Talvez eu achasse que era muita areia para o meu caminhãozinho, sabe? Uhum. Vamos ser bem honestos, né? Igreja grande, muito grande para mim, então deixa eu ficar mais aqui, coisa e tal, né? Era isso, nesse sentido que eu estou te falando, sabe? Eu achava uma missão muito grande para a minha capacidade, para ser bem honesto. Essa é a verdade. Né? Esse era o seu pensamento, mas Deus... Sim. Mas eu me lembro assim que eu falei, gente, eu sei que o sonho do meu pai é que eu venha para Ibaiti, para a região, né? Na verdade, estava indo para Pinhalão, né? Pinhalão. Que eu venha mais para perto aqui. Mas eu confesso a vocês, até o presidente Djalma, que foi o secretário executivo muito tempo do presbitério, pergunta por que faz tantos anos que eu fui secretário executivo, né? E eu nunca vi um documento seu pedindo para vir para cá. Foi porque eu nunca mandei, né? Eu nunca pedi para vir para cá, eu sempre achei que era algo além da minha capacidade. Eu fui muito claro, o sonho do meu pai é me ver aqui, né? Mas não é o meu, né? Mas está muito firme, só que eu quero vir, né? Eu quero muito vir para cá, quero ficar com meus pais e tal. E aí, Júlio, você fez uma pergunta ótima, porque eu sou grato demais a Deus, sabe? Uhum. Por essa oportunidade de poder viver os últimos anos dos meus pais, sabe? Verdade. A gente acabou comprando uma chácara em Pinhalão, né? Era um sonho dele ter uma chácara, né? Nós compramos juntos na época. Vocês pescaram muito lá? Pescamos juntos. muito ali, né? Então a chácara hoje, para mim, ela é mais um valor emocional, Entendi. né? Do que monetário, sabe? Uhum. Porque aquilo me lembra meus pais ali, sabe? Os dois morreram ali, sabe, Júlio? Foi. Os dois morreram ali, né? Então tem coisas ali que foi meu pai quem fez, sabe? O DNA dele tá para todo canto ali, né? Pra você ter uma ideia, meu pai plantou um pé de figueira, né? Muito próximo da nossa represa lá, e falei, pai, não vai colocar essa figueira aqui, ela vai me estragar com a represa, né? Uhum. Aí, Júlio, ele falou, mas tal, eu falei, não, pai, mas olha, esse troço tem muito raiz, vai pro lado da represa, vai estragar, vai acabar com a represa, tipo assim, né? Uhum. E foi um desentendimento, assim, na boa, né, com ele e tal, né? Aí, Júlio, ele falou, então tá bom, vamos arrancar essa árvore. Ficou bravo, perdeu a paciência comigo. Vou arrancar essa árvore, vou plantar em outro lugar, sabe? E arrancou, Júlio, a árvore. E depois já estava plantada, acho que fazia um mês que ela estava plantada já, né? Ele arranca aquela árvore e plantou mais longe da represa, né? Uhum. Esse troço vai morrer já, né? Tá lá, Júlio. Tá viva, lá. Tá uma árvore milagre. frondosa, né? E aquele é a árvore que mais me leva ao meu pai, sabe? Eu jamais vou deixar que alguém corte aquela árvore
enquanto eu for dono daquela chácara lá, sabe? Porque lembra meu pai, sabe? E me lembra assim a sua perseverança em todos os sentidos, né? Porque ele queria aquela árvore ali, não sei porquê, mas ele queria tanto a árvore estar lá bonita, né? Grande, e talvez até chegue algum dia na represa, né? Mas enfim, é uma questão. Mas o fato, Júlia, é que eu sou muito grato a Deus, né? Por 3 anos em Pinhalão, uma cidade assim que me acolheu de braços abertos, uma igreja amada demais, sabe? Verdade. Queridos irmãos ali, né? Foi um tempo muito precioso, né? Mas quando veio o convite para Ibaiti, Júlio, eu fiquei assim, assustado, né? No primeiro momento, né? Mas Mas lá no fundo, uma alegria imensa, com certeza, pastor. né? Lógico. Vamos falar a verdade, Sim, né? com certeza. Eu me recordo assim que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, nós estamos tendo um convite para Ibaiti, né? Ela falou, será? Eu falei, pois é, vamos conversar, né? Sabe? Então, Júlio, foi um tempo assim, foi um prêmio, para mim é um prêmio. Deus me deu um baita de um presente, né? Vamos dizer assim que é a cereja do bolo, pastor Hélio? Né? Sabe? Olha como que Deus faz tudo perfeito, né, então, pastor? assim, Júlio, quando eu vim para cá, eu tinha algumas metas, né? Uhum. Muito, muito sérias na minha cabeça, porque eu falei assim, eu não vou para lá por acaso, né? Eu então vim para cá, na época que eu vim, Júlio, eu tinha na minha mente algumas coisas para serem resolvidas. Uma delas era a finalização da Igreja Jardins, né? A construção da Igreja Jardins. Um sonho realizado também. Era, certo? Porque assim, havia um momento de impasse, aquilo estava meio que paralisado, né? Uhum. Então nós viemos e a gente mexeu com as pessoas, trabalhou alguma situação, né? E conseguimos ali levantar aquilo lá. A terceira igreja presbiteriana exatamente, de Ibaiti. A Igreja Jardins, né? Depois foi a construção, a reforma, porque nós demolimos a casa pastoral lá e construímos uma casa nova. Também foi assim, na época desse momento de trabalho com Ibaiti. Depois tem toda a reforma da igreja, né? Tanto em primeiro passo interno, agora concluímos a parte externa, né? Ficou um templo bonito. A igreja está linda, Está linda. linda, está muito, muito bonita. Glória a Deus. E eu diria assim que a cereja do bolo mesmo é a construção do prédio da casa pastoral, onde a igreja vai conseguir ganhar 3 apartamentos naquele prédio ali, na região, né? Nós cedemos o terreno, o construtor já começou, já está concluindo a primeira parte, o piso, né? Ágil, o pessoal muito ágil. Muito, né? A parte, digamos ali, já está colocando a primeira laje, né? Que será a parte da garagem subterrânea, né? E a igreja vai ter ali 3 apartamentos para amparar seus pastores quando vierem aqui, né? Provavelmente eu não desfrutarei deste presente. Será, né? pastor? Deus é que sabe, né? Deus é quem sabe, né? Mas assim, já me sinto assim realizadíssimo, né? Amém. Nesse contexto. Então, entendo assim, Júlio, que Deus foi fazendo a sua história, a minha história, juntamente com a igreja, né? De uma maneira muito vitoriosa, né? E eu só tenho a agradecer a Deus e aos irmãos da igreja por me acolher, por me suportar aqui já por 7 anos, né? Nesse lugar. E o senhor é muito especial para nós, sabe disso. Vocês também são, com certeza. Uma pessoa assim muito querida, né? Fácil de conversar, a gente se entende, né? Isso é bom também. A gente né? sempre está dialogando, parte, conversando, né? O pastor Hélio é um pastor amigo, pastorzaço mesmo, homem de Deus. E Deus tem te usado. Sim. Deus tem te usado de forma poderosa para falar com a igreja. É verdade. E graças a Deus, a cada dia que passa a igreja crescendo, trabalho maravilhoso, né? Fruto do trabalho, né, pastor? Sim. Deus seja louvado. E agora temos nosso aniversário, né, Júlio? Vamos convidar então os nossos amigos, né? Lógico que tem muitos que moram em outros estados, aí não tem como, né? Mas os que moram perto aqui, venham para o aniversário da igreja. São convidados para estar conosco aqui, né? 92 anos. Ficar 93, mas 92. É 92. Né? 92 anos. Uma coisa a gente pode afirmar aqui, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Ibaiti, ela é mais velha que a cidade. E é uma outra história também. Ela está muito melhor localizada do que a Igreja Católica de Ibaiti. Verdade. Né?
essa frase do reverendo Roberto Brasileiro, Ah, é? quando esteve aqui e percebeu que a nossa igreja estava acima da localização. Né? Porque a história, como é que você forma uma cidade, a primeira coisa que veio é a igreja no melhor lugar, né? E para nossa alegria, nossa privilégio, cidade, né? Privilégio nosso está acima, o ponto mais alto da cidade, né? Graças a Deus por isso. Então fica aqui o convite para todos, né? Nós já convidamos as igrejas, nosso presbitério, né? Já convidamos todos eles, né? Convidamos a cidade de Baiti para estar conosco, dia 28 e 29 de outubro, reverendo Daniel Alves, Igreja Presbiteriana de Canoas, Rio Grande do Sul, um grande homem de Deus, uma palavra poderosa. Você conhece ele, Júlio? Eu não tive oportunidade quando ele esteve aqui. Já esteve conosco aqui, uma palavra muito boa. Você vai certamente ser abençoado por essa palavra. Então, são 92 anos de vida, de existência, de história nessa cidade, né? A igreja de Baiti é uma igreja plantadora de igreja, né? Verdade. Então, nós temos isso no nosso DNA, né? Nós somos empreendedores na plantação de igreja. O senhor tem um coração missionário também, né, pastor? Sim. Isso é gostoso, né? Que bom, né? Tem que ser assim, né, Júlio? Verdade. Acho que não tem outra forma, né? Porque, assim, quando surgiu a terceira igreja, né? Pode ter certeza que alguns irmãos ficou preocupados, né? Falou, nossa, vai todo mundo lá para terceira igreja. Pois é, né? Mas não tem que existir essa preocupação, né, pastor? Não. Deus, ele provê tudo, né? Eu tô assim, muito em paz nesse sentido, sabe? Muito em paz. Nós transferimos ali, parece que em torno de 53 membros na nossa igreja para lá, entre adultos e crianças, né? Nós mandamos uma igreja para lá, né? Então cabe ao pastor, né, da igreja continuar a caminhada e a igreja florescer cada vez mais, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, né? É verdade. E está uma caminhada muito boa. A igreja ficou linda também. A igreja é uma igreja com tem vários segmentos ali, um pessoal de louvor. Localidade muito boa. Também, muito bem. Então, a cidade está crescendo naquela região ali, tem faculdade ali do lado, né, pastor? Do lado. E a gente é chamado para isso, né? Verdade. Para compartilhar. Então não tem nenhum problema nessa questão. Plantador de igrejas. Vamos plantar igrejas. Estive agora, recentemente, no CTPI, em Campinas, né? Também numa conferência de plantação de igreja, né? Então está dentro do pacote, né? Verdade. Está dentro do pacote. Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Seu ministério, a sua vida, a sua família, né? A nossa igreja. Então, sábado, às 19h30, aniversário da igreja. Isso. Continua as festividades no domingo, às 9 da manhã e às 7 da noite. Isso. Sábado e domingo. Dias... Isso. 28 e 29 de outubro, né? Se você não puder ir os 3 dias, vá num pelo menos, né? Verdade. Você vai ser abençoado com certeza ali, juntamente com isso. Vai nos causar uma grande alegria ter a sua presença lá, tá? Pastor, então, vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui nessa tarde. Obrigado, Senhor. Falando, Deus, da nossa vida, da tua igreja, das coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. Lembrando, Pai, de pessoas queridas, que são caras a nós todos, ó Deus. Verdade. E louvamos, ó Pai, pela vida delas, ó, por aquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, que hoje estão distantes, alguns já não estão mais conosco, Pai, mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, todos os detalhes das nossas vidas. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém. A tua palavra diz, lá em Jeremias 29:11, que eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que façais aquilo que desejais. Então nós confiamos, ó Pai, totalmente na tua graça, no teu poder, na tua misericórdia, no teu perdão, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Amém. O Senhor tem nos abençoado dia após dia. Glória Eu louvo ao Senhor, Pai, pela vida do Júlio, da Simone, do Juninho, por esse ministério que eles têm, ó Pai. O Senhor os abençoe, Pai. O Senhor possa, ó Deus, supri-los cada uma das suas necessidades. Amém, Senhor. Ser com eles, ó Deus. Ser com a tua igreja neste lugar. Nos abençoa, nos direciona
e nos perdoa também, Pai. Oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Foi um momento muito especial. Chegamos ao fim do nosso podcast. E até a próxima, se Deus quiser, né, pastor? Amém, Júlio. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.